Boa tarde, delegado. Prazer tê-lo aqui, delegado que preside o inquérito do caso Fernanda. Bem, delegado, o que a sociedade quer saber é como é que está o inquérito, em que pé está o inquérito, se há investigados, se há suspeitos, se há fita, se há carta, se há figurão. O Ministério Público coloca como se a coisa estivesse assim sendo encoberta no ditado popular. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Paulo. Bem, Silas, a gente tentou e vem tentando preservar ao máximo o sigilo das investigações, daquilo que a gente vem apurando desde o momento em que nós assumimos esse inquérito. Foi nosso propósito tentar trabalhar até para evitar essa exposição, essa superexposição, que, para o nosso entender, não colabora com nada nas investigações, mas a coisa vem fugindo ao controle, de forma que é preciso que pessoas de bem, pessoas idôneas, isentas, se manifestem. Acreditar que a polícia esteja tentando acobertar, tentando esconder alguma coisa, ofende a polícia, sobremaneira, nós policiais que fazemos a Polícia Civil, ofende nossos familiares e todas as pessoas que são nossos amigos. E a essa altura, 2011, imaginar que a Polícia Civil, formada por homens preparados, concursados, imbuídos de servir o Estado do Piauí, iria se curvar para quem quer que seja. Agora não deixa de ser uma tese bonita, bem trabalhada por pessoas inescrupulosas, irresponsáveis, que vêm criando boatos diariamente e que esses boatos, infelizmente, têm reverberado através de outras autoridades que deveriam se conter, ter mais critério daquilo que ele vai repassar, daquilo que é chegado de informação para ele. E, lamentavelmente, a gente tem que se posicionar, pedindo desculpas a quem foi investigado, se eventualmente eu mencionar nomes, fatos que foram apurados no decorrer dessa entrevista. Mas eu queria, de antemão, pedir permissão e pedir ao professor Jurandir Porto, que fez um artigo esses 2 dias, que eu tive acesso hoje pela manhã, que é extremamente importante. Eu acho que as pessoas de bem dessa... É fácil. É boato. Você entra, acessa lá no Meu Norte, coloca lá boato ou indício. Boato não é indício e vai aparecer esse artigo. Eu queria que vocês lessem de forma tranquila, tirassem suas conclusões. Eu quero pedir aqui autorização ao professor Jurandir para ler só um tópicozinho bem simples. Boato não serve de prova judicial. Esta exige certeza ou critério objetivo de alta probabilidade. Boato assim nada vale, não passando de hipocrisia generalizada de uma diversão dos maldosos. Mais embaixo, a boataria caluniosa ou difamatória, entretanto, é como um veneno, disseminando-se rapidamente em parcela do corpo social, fazendo eco na maldade coletiva, podendo se transformar numa paixão perigosa, se bem manipulada por mãos e cabeças perversas. Pode despertar a adesão de pessoas inescrupulosas, ansiando por reconhecimento e desejo de falso heroísmo, dizendo terem visto o que nunca viram. Em casos que mobilizam a opinião pública, a polícia deve agir cautelosamente, como vem fazendo a Polícia Civil no evento da morte da estudante Fernanda Lages. A Polícia Civil realiza um grande trabalho de investigação para chegar à autoria do crime, mas é preciso paciência e calma, pois a pressa e a expectativa inquieta não são amigas da justiça, semelham os esgares da fera ao saltar sobre a presa. Espera-se que todos os agentes desta fase da persecução penal procedam com prudência e cautela, em salvaguarda dos superiores interesses da justiça e de pessoas inocentes que possam ser equivocadamente arroladas. Bem, é nesse sentido que nós gostaríamos de começar a nossa entrevista e nossa palavra e dizer que nós temos acompanhado as entrevistas constantes dos membros do Ministério Público, os conhecemos, sabemos do passado de ambos, pessoas que têm serviços prestados à Justiça do Estado do Piauí,
Um deles, em especial, o Biraci, eu já o conheço há muitos anos, diria mais de 10 anos, por quem eu tenho um grande apreço, mas eu não consigo concordar com a postura, com a conduta, com a superexposição, com a constante elaboração de teorias e teses mirabolantes, absurdas, que tem sido constantemente jogado. A gente poderia fazer um exemplo de tentar entender o que aconteceu. Pois não. Mas a gente entende o que aconteceu mas a gente não pode se deixar levar, porque aquilo que está nos autos, aquilo que nós temos apurados, que constam lá, que lamentavelmente os 2 promotores sequer tiveram o cuidado, de menos por curiosidade, de abrir a capa do inquérito, dizer, olha, eu quero ver... Eles não olharam o inquérito? Silas, eu diria o seguinte: o mesmo conhecimento que alguém lá de Morro Cabeça no Tempo tem desse inquérito é o conhecimento que o doutor Biraci e o doutor Eliardo têm desse inquérito. Ou seja, nenhum. Eles nunca se deram o cuidado de vasculhar, de olhar, verificar depoimentos, observar o que tem, as ordens de emissão, os relatórios. Então, de onde se tiram essas teses, essas É a pergunta que todos nós da polícia fazemos o tempo todo quando vemos essas informações. Todos nós queremos saber. E numa última reunião que tivemos, há uma semana atrás, em que eles mais uma vez insistiam nas teorias, e eu pedi a palavra e disse, olha, até para que isso fique bem claro e para que nós não estamos omissos, se os senhores acreditam firmemente nessas pessoas que estão envolvidas, eu queria só que o senhor colocasse por escrito, para me sentir à vontade, porque no que tem, e isso no que tem eu digo que eles não tiveram acesso, porque não quiseram, recebemos de braços abertos, como colegas, parceiros, como amigos, imbuídos do único ideal, de resolver um problema, de chegar a uma solução. Quem matou Fernanda Lages? E é isso que nós o recebemos. Mas estamos vendo, infelizmente, que o propósito não é esse. O propósito é manipular as pessoas, é criar fatos, é colocar uma instituição em choque com a outra, é desmoralizar a Polícia Civil do Estado do Piauí. E isso nós não vamos aceitar. Doa a quem doer. Como ele disse hoje pela manhã, lá no Liedos, o Ministério Público não sairá arranhado dessa situação. E eu diria, doutor Ubiraci, a Polícia Civil também não sairá arranhada. Vamos aguardar o final de tudo que está sendo apurado para ver quem está mentindo, quem está sendo irresponsável. Porque nós da Polícia Civil não estamos. Vamos colocar nomes, pessoas inocentes. Se coloque, doutor Ubiraci e doutor Eliardo, na condição de familiares e dessas pessoas que estão sendo colocadas. O senhor às vezes não fala diretamente, mas deixa claramente subentender quem são essas pessoas. É preciso que o senhor venha, requisite as informações, traga esses nomes para os autos, porque o que nós temos é um trabalho técnico, bem feito, jamais feito na história do Estado do Piauí. O inquérito está praticamente concluído. Estamos aguardando os resultados dos laudos periciais. Ainda temos coisas a apurar. Hoje, por exemplo, mais de 30 intimações foram expedidas para cariações, para ouvir pessoas, e eu quero pedir permissão às pessoas desse Estado. Pessoas que eventualmente coincidem de, naquele horário que a Fernanda estava no Bar Pernambuco, terem feito uma ligação e 10, 15 minutos depois terem feito uma outra ligação na mesma área de onde o seu corpo foi encontrado sem vida. No mesmo local, né? Então essas pessoas, em torno de 20, estão sendo chamadas. Os proprietários desses celulares que originaram ligações. Então é preciso que a gente fale esses fatos. Porque ele alega que nós temos 40 dias, não fizemos, não apresentamos nada. Estamos investigando. Agora, não somos irresponsáveis de apontar nomes, de jogar um caso de repercussão como esse. Na hora que você insinua ou diz o nome, você está prejudicando, condenando previamente uma pessoa para o resto da vida. Uma situação em que a população toda tomou partido de uma tese que nós nunca dissemos o contrário, mas que eles dizem é homicídio, homicídio, homicídio. Apesar de nenhum delegado ter dito o contrário, nós discutimos um fato, estamos investigando um fato.
dia a dia, à noite. Eu acho que há 40 dias eu não sei o que é almoçar em casa, só almoço quentinho. Então são situações que a gente não tem como aceitar mais, viu? O senhor se sentiu atingido pessoalmente em algum momento das declarações do promotor? Claro, eu e principalmente ao dizer que nós estamos sendo, a polícia está sendo omissa porque não apresenta nomes. E está claro, o povo já disse, eu até fiquei feliz quando ele disse, olha, foi 2 que mataram e um mandante, graças a Deus está resolvido. O doutor Eliardo já sabe quem matou Fernanda Lages. É preciso apenas que tenha a hombridade e a coragem de dizer, olha, delegado, foi fulano que matou. Vamos só juntar mais prova e confirmar isso. E lamentavelmente ele nunca teve essa coragem de chegar para a gente e requisitar, olha, é fulano, filho de fulano, que matou e estava lá e pronto, diga para isso para a gente. Porque nos autos não tem, e eu não vou inventar, eu não sou adivinho, não tem bola de cristal para saber. Um fato aconteceu, um fato passado, não vai ser vontade de Eliardo, de Ubiraci, de quem quer que seja, que vai dizer que foi homicídio ou que foi suicídio. O fato já se passou, a gente está só agora apurando aquilo que de fato ocorreu, e aquilo que de fato ocorreu será dito, até porque tudo que está sendo apurado será entregue na mão deles. Eles avaliarão tudo que foi feito e vão questionar o que quiserem, vão ter o tempo da vida enquanto tiver no Ministério Público para questionar, seja qual for o resultado. Então é precipitado, está apresentando nomes, está antecipando, está forçando. Investigação é um chavão, mas investigação ela tem hora de começar, mas não tem hora de terminar. A gente não sabe quando vai terminar a investigação. Enquanto não chega na autoria, na materialidade, do que de fato aconteceu, a gente não pode concluir. Eu não sou irresponsável. O senhor está sentindo isso como uma pressão? Claro, de certa forma sim. A gente está trabalhando, está aguardando hoje, eu estive no NI, reunião com os delegados, depois nos deslocamos para a CICO,